E eu vou fazer uma pergunta mais técnica, não sei se você vai conseguir de cabeça lembrar, mas eu tenho lá mais ou menos aqui parametrizada. Falando de carga-lotação, só carga-lotação, qual o número hoje que você acha, vamos pensar num frete de 10 mil reais, ou R$ 1.000, vamos facilitar aqui, R$ 1.000 de frete. Qual é o valor atribuído apenas ao caminhão de um frete hoje de R$ 1.000 para você pensar em pagar os tributos, taxa administrativa e pensando até em 10% de resultado ali? Porque o caminhão ele tem que ser fora desse 10%, concorda? Ou eu estou falando besteira? Eu acho que a gente tem que contextualizar um pouco antes, né? Pelo seguinte, o conceito de receita bruta ele é meramente para o que entra no caixa, né? Sim. Quando você aí você tem várias ferramentas de apuração de resultado de uma empresa. Né? Mas vamos pensar no simples, porque nós temos um público aí de transportadores mais... Eu gosto muito de analisar balanço ou pelo DRE, né? O demonstrativo de resultado, ou você pega o balanço e tira lá o chamado EBITDA, né? Que é o resultado antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Certo. Né? Então, isso dá uma clareza para você entender que sobra melhor. Para a linha de baixo, perfeito. Agora, do ponto de vista receita, a gente sabe que, a depender do valor do caminhão, ele não paga sozinho, ele tem que ter outros complementares. Então, se você perguntar, de 10 mil, quanto seria a parcela que eu deveria deixar para uma parcela para poder pagar o caminhão, para pagar o caminhão. Aí você pega, o caminhão custa, o conjunto custa 1.400.000, pronto. 1.400.000, se eu colocar 20% e faturar o resto em 5 anos, ele vai pagar 2 caminhões no final de 60 meses e vai vender o conjunto pela metade do preço que ele comprou lá atrás. Então, você tem um prejuízo enorme. Agora, quantas cargas precisaria para poder pagar esse efeito financeiro que o financiamento trouxe para ele, né? Arrastou. Então, isso é muito difícil, né? A gente sabe que o caminhão não se paga, isso é fato. Não tem carga, não tem... Mas que beleza você falar isso, porque eu fui massacrado aí recentemente aí na internet por falar essa frase, viu? Não, mas eu acho o seguinte, eu acho que a gente falando de caminhão novo, né? Vamos melhorar aqui. Pela precificação natural do mercado hoje, eu não vejo um caminhão se pagar sozinho. Eu acho que a crítica, ela é lícita, nós vivemos numa democracia, eu acho que é justa, ela ajuda a gente a aperfeiçoar e aprender. Mas, normalmente, os críticos nunca vivenciaram o exemplo prático, ou não entendem. Né? Como a gente vive numa situação que é livre, o microfone está aberto para qualquer pessoa, todo mundo tem o direito de dizer o que bem entender, né? Então, agora, a fonte, às vezes, que a gente utiliza para dar informação, eles também podem ter uma fonte que diz o contrário, né? Então, é justo. Eu fiz questão de ficar batendo nessa tecla aqui, que é uma das perguntas sempre clássicas, né? Eu falo que o caminhão ele não tem um valor objetivo direto por quilômetro, porque depende do tamanho da operação. Se você comprar um caminhão de 1.400.000 para ter uma operação de 5.000 quilômetros, é uma coisa. Uma operação de 14.000 quilômetros é outra totalmente diferente, né? Porque o custo fixo ali, ele vai... ter maior impacto na curta distância e menor impacto na longa distância. Exemplificando o agronegócio, né? Porque os grandes transportadores do agro, eles têm operações mistas, né? O cara às vezes tem 200 caminhões, 300 caminhões, mas trabalha com 1.000 caminhões agregados fazendo o transporte, né? 80%, então, 70% é lógico que esse pessoal tem uma receita grande, né? Consegue comprar caminhão, né? Colocar, ou seja, dentro do negócio dele. Mas pagando pelo terceiro. Mas essa conta não é só do negócio dele, né? Então ela vem da transportadora, né? Não, e ainda insistindo nessa questão, né, Rivas? Porque quando eu pego um caminhão hoje, eu vou até facilitar a conta, não vou nem falar de um caminhão de 1.400.000, eu vou colocar um conjunto simples ali, com um cavalo mais barato aí do mercado, com uma carreta mais barata, de R$1 milhão, que é o mínimo aí que você vai hoje investir numa LS, basicamente, correto? A R$1 milhão, você vai ter aí aproximadamente, para andar 10 mil quilômetros, você não consegue chegar a um número menor que R$8 o km. 8, falando nominal, falando fora impostos, então, quer dizer, o valor que você teria que faturar para o caminhão teria que gerar entre 75 mil e 80 mil reais para faturar 10 mil. Ou seja, então o preço transportadora, ele vai para R$12. Eu teria que faturar 120 mil, 15. 15 mil. Então, tá vendo? Então você está ainda mais agressivo do que eu. Essa é uma coisa que eu acompanho. 15. Agora, aí quando você vai para o mercado,
Você acha que o mercado está pagando R$15? Vamos falar de carga de lotação. O mercado está pagando R$15 o KM? Não paga. Não paga. Em via de regra, não paga. Se não for uma coisa muito dedicada, muito específica. Muito específica. Né? Fora disso, não paga. Mas aí também você tem outras contas por trás. Né? Mas aí tem um outro detalhe que eu acho que pesa muito nessa análise. Qual é ela? Você carrega... Vamos pegar um exemplo aqui. O camarada que vai para Belém, por exemplo. Lá ele vai trazer o quê? Tem vazio. Sim, você teria que cobrar 30 para ir para pagar o zero da volta. Ponto, né? Sim. Porque hoje, recentemente eu recebi uma ligação, acho que é o maior empresa brasileira que usa transporte, o maior embarcador brasileiro de transporte rodoviário de carga. Ele falou assim, você não quer vir trabalhar para a gente? Eu sou o melhor pagador de retorno do Brasil. Eu falei, como assim? O maior pagador de retorno. Eu pago óleo diesel para você voltar. Ué. Então, a ousadia, né? Aonde chegou a ousadia desse negócio? E não é, se fosse uma empresa pequena, tudo bem. Mas seguramente é uma maior do Brasil no segmento dela e do mundo. Não é à toa que já é a maior do Brasil. É a maior do mundo, né? Eu compro um caminhão de R$1 milhão pra você me pagar o óleo diesel. Óleo diesel, olha né? que negócio. Assim, né? Fala isso com uma naturalidade muito grande, né? Então, eu acho que o setor de transporte ele precisa profissionalizar bastante, né? Precisa profissionalizar bastante. As pessoas têm que se entender, até vou antecipar o tema aqui, da reforma tributária. Isso vai já estava na minha esfera. Já aqui, vai colocar um rearranjo no setor de segmento de transporte e no setor das indústrias brasileiras de modo geral. Por que isso? A reforma tributária, o impacto dela para o transportador, embora tem muitas coisas que não estão definidas, né? Principalmente o IBS, que é a parte das prefeituras e do Estado, né? O CBS... Dia 27 agora, o governo brasileiro, o Diário Oficial... CBS é o federal, o nosso público está... Com as contribuições, né, que chama contribuição lá. Né? Já tem mais de 100 empresas trabalhando no desenvolvimento dos testes iniciais para fazer... De forma paralela. De forma paralela, desenvolvendo lá as experiências para a virada, né? E isso vai trazer um rearranjo muito grande no setor de transporte. Por quê? Nenhuma empresa, nenhum embarcador vai trazer carga aqui para Hidrolândia ou para Vitória no Espírito Santo ou lá no Tocantins para trocar a nota e voltar com a mercadoria para trás. No Brasil, por quê? Porque o ICMS ele passa para ser por destino. Aí o transportador, por exemplo, você carrega para o Rio Grande do Sul, ele vai ter que no final do mês apurar o ICMS do Rio Grande do Sul e pagar para o Rio Grande do Sul o ICMS das cargas que ele levou para lá. Quer dizer, então muda todo o conceito, né? Então tem tudo isso. Então hoje assim, com a sua experiência, você é um homem que toda a vida esteve à frente quando se fala da área tributária, né? E acho que essa é uma pergunta muito importante para a gente responder aqui nesse podcast. Hoje eu tenho lá o PIS, o COFINS, a contribuição social e o imposto de renda. Falando de imposto federal, vamos primeiro no federal. O que muda de forma prática para o transportador? Isso vai ter essa simplificação, né? Deixa de ter PIS, COFINS. Os impostos federais estão numa conta só. Os quatro viram Os quatro, né? Os quatro virarão os quatro, né? E o IBS também, que é a parte do ICMS, as partes do Estado, que isso é uma confusão de fundo. Sim. Isso tem muita coisa que precisa ser esclarecido, né? Existe a espinha dorsal, mas os estados estão trabalhando conjuntamente para definir suas alíquotas. O certo é que nós vamos ter a maior alíquota, nós do brasileiros vamos ter as maiores alíquotas do mundo.